não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização quando esta for: letra A, em rodovia; letra B, na área escolar; letra C, insuficiente; letra D, na área urbana; ou letra E, na estrada. Então, repetindo a pergunta, não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização quando esta for. Então, quando é que nós não vamos aplicar o Código de Trânsito Brasileiro por inobservância a alguma sinalização? Bom, a resposta está no artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, se a sinalização for insuficiente ou incorreta, não são aplicadas as punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Olha o que está no artigo 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código, ou seja, no Código de Trânsito Brasileiro, por inobservância à sinalização, quando esta for insuficiente ou incorreta. Bom, insuficiente está aqui, ó. Por isso o gabarito é a letra C. De acordo com o artigo 93 do Código de Trânsito Brasileiro, nenhum projeto de edificação que possa se transformar em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área: letra A, para comércio; letra B, com hospital; letra C, de lazer; letra D, para estacionamento; ou letra E, para retorno na via. Bom, a questão ela é sobre engenharia de tráfego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito. Está no artigo 91 a 95 do CTB. Para se criar um polo atrativo de trânsito, é necessário que esteja prevista a área de estacionamento. Lá no artigo 93 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos o seguinte: nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, e sem que do projeto conste área para estacionamento, que é a resposta da questão, e indicação das vias de acesso adequadas. Então, percebam que, dentre as alternativas apresentadas na questão, nós temos o gabarito como letra D, estacionamento, segundo o artigo 93 do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o artigo 100, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de: letra A, luzes brancas na dianteira; letra B, pneus extra largos; letra C, para-choques altos; letra D, buzina a ar; e letra E, insufilme na dianteira. Qual aqui dessas características nós podemos ter do veículo de transporte coletivo de passageiros, segundo o artigo 100, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro? Bom, a questão ela versa sobre veículos, que está lá no artigo 96 a 102 do Código de Trânsito Brasileiro, e de acordo com o dispositivo citado, os veículos de transporte coletivos de passageiros poderão ser dotados de pneus extra largos. Como o nome já diz, são pneus mais largos que os convencionais. Um pneu extra largo substitui 2 pneus convencionais germinados. Então, pessoal, o gabarito da questão é a letra B, pneus extra largos, segundo o artigo 100, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via, de acordo com o artigo 226 do Código de Trânsito Brasileiro, é considerada uma infração: letra A, leve; B, levíssima; C, grave;
D, média ou letra E, gravíssima? Bom, essa questão ela é sobre infração de trânsito e para algumas infrações nós temos dicas, né, bizus com o intuito de guardar a classificação. Para outras, como o caso, é aquilo, ou sabe ou não sabe. Então a infração apresentada é média. Para responder esta questão, vocês têm que ler o artigo 226 do Código de Trânsito Brasileiro. Não tem como responder, porque senão vai ter que ser no chute. Artigo 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para a sinalização temporária da via. Infração média, penalidade, multa. Por isso, a alternativa correta é a letra D, média. Via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, de acordo com o anexo 1, é denominada estrada, via arterial, trânsito rápido, coletora ou rural. Então, nessa questão aí, nós temos as características todas, a descrição de uma das vias. E nós teríamos que ter lido o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro para poder responder esta questão. E de acordo com o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, nós sabemos que esta via é a via arterial. Percebe-se que em uma via urbana que tem interseções e semáforos, né? Na via rural nós não temos. Assim, pode ser a via arterial coletora. Nós temos as vias urbanas como arterial ou coletora. Então, poderia também ser a letra D. Só que foi dito que a via possibilita o trânsito entre as regiões da cidade. Assim, é arterial. Se fosse dentro de uma região, seria coletora. Então, via arterial, definição: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Por isso, alternativa correta, letra B, via arterial. Francisco de Assis, guarda municipal, estava conduzindo uma viatura da Guarda Municipal para deslocamento não emergencial à Secretaria de Finanças do município, quando percebeu que o farol estava desregulado. Caso seja parado nessa condição por agentes de trânsito, é possível afirmar que... Bom, a questão ela versa sobre medidas administrativas em transitar com farol desregulado conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos lá, artigo 223. Transitar com farol desregulado ou com facho de luz alta de forma a perturbar a visão do outro condutor. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Olha o que está na letra C. Como medida administrativa, o veículo será retido para regularização. Por isso, a alternativa correta para esta questão é a letra C. Em cada infração de trânsito cometida são computados números de pontos. Se um determinado motorista cometer uma infração e for computado 4 pontos em sua carteira, podemos afirmar que ele cometeu uma infração. Bom, a questão ela exige conhecimento de infrações conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Lá no artigo 259, fala o seguinte, que a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. E média, como a questão trouxe que ele cometeu uma infração com 4 pontos, seria uma infração, então, média. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Segundo a Lei 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar o veículo na pista de rolamento nas estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento acarretará infração. Bom, para resolver essa questão, vamos ao artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro.
estacionar o veículo. Inciso 5. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento, que é a situação trazida pela questão, a infração será gravíssima e a penalidade é de multa. Por isso, a alternativa correta para a questão é a letra A. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência física ou psíquica constitui infração de natureza gravíssima, submetendo o infrator às seguintes punições. Então, o que a questão está pedindo são as punições por dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Bom, vamos então nos socorrer do artigo 165. O artigo 165 fala o seguinte, que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a infração é gravíssima, como a questão já trouxe, e aqui está a resposta, penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Percebam que a única alternativa que vai trazer essa penalidade é a letra D, multa 10 vezes, recolhimento do documento de habilitação e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses. João estava transitando na Avenida Ceará, em horário de pico, quando surgiu uma ambulância atrás do seu veículo, com alarme sonoro e iluminação intermitente em funcionamento, pedindo passagem. Por estarem com bastante pressa, João resolveu seguir em frente, fazendo com que a ambulância ficasse impossibilitada de seguir rapidamente, sem dar a esta ultrapassagem, ainda que os demais veículos tivessem feito. A conduta de João é considerada infração de trânsito. Então, qual foi a conduta de João? Ele impediu a passagem de um veículo, neste caso a ambulância, que tem preferência, né? A ambulância estava com bastante pressa, né? Claro, é um veículo que tem preferência e tem que seguir rapidamente pela via, só que o João também se achou no direito, por estar com pressa, de impedir a passagem da ambulância. Então, que conduta é essa de João? Ora, para resolver essa questão, nós vamos ao artigo 189 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte: deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio, de salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente. Qual é a infração? É gravíssima e a pena é de multa. Então, se observarmos as assertivas, qual é a assertiva que devemos marcar? Gravíssima, punida com multa, letra C é a alternativa correta.